Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um culto online da Igreja Batista Regular Filadélfia. É uma alegria imensa ter cada um de vocês conosco nessa noite e poder então abençoar as suas vidas através de louvores, das orações, da palavra do Senhor. Quero convidar você de fato, se inscrever no nosso canal, IBR Filadélfia, também acessar o nosso perfil no Instagram, IBR Filadélfia, também Leandro Lins F. Você pode também acessar alguns outros conteúdos. Então, vou orar pela sua vida e espero que o culto dessa noite enche o seu coração de alegria, de força, de paz, e você possa então sair desse momento de culto abençoado, fortalecido pelo Senhor. Vamos orar. Todo-Poderoso Deus, abençoa cada um dos nossos ouvintes, que o Senhor abençoe as suas vidas, fortaleça seus corações, alegre suas almas, anime cada um deles na caminhada. Esteja protegendo sua saúde, provisionando em suas vidas, usando o teu Espírito Santo para converter, transformar, consagrar, animar, fortalecer a cada um. Abençoa-nos, Deus, nessa noite e que o teu nome seja exaltado e glorificado na pessoa de Jesus Cristo. Em nome dele, amém. Quero convidar todos agora para podermos fazer uma leitura na palavra de Deus. Convido então o irmão Elan. Boa noite, irmãos. Vamos fazer a leitura no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 9 ao 12. Capítulo 12, versículo 9 ao 12. Diz assim a palavra do Senhor: O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo não sejais remissos. Sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Vamos orar. Senhor amado Deus, gracioso, queremos te render glórias e louvores, te agradecer, Senhor, por mais um dia. Quero pedir que o Senhor possa conceder, Pai, desse amor, que nós possamos ser fervorosos, Pai, de espírito, proclamando a tua palavra, levando o teu evangelho, Senhor. Te agradeço por cada momento e peço que o Senhor possa estar com todos os irmãos que estão ouvindo nesse momento essa oração, Senhor. Obrigado e suplicamos, Pai, no teu nome, no santo nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Iremos agora para o momento de louvor. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. Onde a frieza que haja amor, onde há ódio, perdão, para que teu corpo cresça assim, como a perfeição. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro.
Olá, faça o bem e seja feliz. Se você está acompanhando nosso canal na Igreja Batista Regular Filadélfia, já deve ter visto nossa primeira parte do sermão, Faça o bem e seja feliz. Hoje vamos continuar esse sermão e vamos então encerrar esse tema, Faça o bem e seja feliz. Qual a melhor maneira de viver? Qual a mais abundante forma de vivermos nessa existência? De fato, existe alguma prática, algum exercício que nos leve ao mais alto grau de sentido? Existem discussões grandiosas, históricas, tanto na filosofia como na teologia, para tentar responder essa pergunta. De que forma eu posso viver uma vida mais abundante nessa terra, ou com mais propósito, ou com mais sentido? A teologia e a filosofia, elas vão concordar em algumas coisas e duas práticas que elas concordam que traz à vida sentido e propósito, que faz com que a vida seja abundante e de fato cheia de alegria, é a ideia do fazer o bem e ser feliz. É a ideia de você ter uma vida aqui nessa terra ao máximo possível, evitando o mal, evitando realizar coisas que são erradas e também tentando se desviar das amarguras, amargores e as falhas que a vida traz a partir das outras pessoas. Se você então tenta ou busca fazer o bem e ser feliz nessa terra, vai ter uma vida um pouco mais abundante ou menos dolorosa do que as pessoas que não fazem isso. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, vai nos chamar então a de fato fazer o bem e desfrutar dessa bondade aqui na terra. De fato, o texto vai nos trazer ali uma lista de virtudes que, se nós praticarmos cada uma delas, poderemos sim ter uma vida mais abundante aqui nessa terra, na expectativa da eternidade. O texto, então, de 1 Pedro vai nos trazer a ideia de que, se quisermos fazer o bem e ser felizes nessa terra, assim como também no porvir, nós devemos ser unidos, compadecidos, amigos amorosos e misericordiosos. Foi o que vimos no primeiro sermão. Hoje nós veremos mais algumas práticas, que se quisermos fazer o bem e sermos felizes, devemos ser humildes, pagar o mal com o bem, falar a verdade com graça e perseguir a justiça de todo o coração. É o que eu estou aqui resumindo, o que está na primeira carta de Pedro, capítulo 3, de 8 a 13. Abra a palavra de Deus e compare comigo, confirme comigo esse texto, que diz assim, 1 Pedro capítulo 3, a partir do versículo 8. Finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal ou injúria por injúria. Assim, ou antes, pelo contrário, bendizendo, pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparta-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Vamos orar. Todo-Poderoso Deus, perdoa os nossos pecados. Perdoa porque muitas das mazelas, dores, tristezas das nossas vidas é consequência imediata do nosso pecado por não vivermos uma vida segundo a Tua lei, segundo a lei de Cristo, segundo o Teu querer para nós. Sabemos que essa vida tem sofrimento, por mais que sejamos justos, mas queremos que o Senhor nos ajude a não sofrer aquilo que o Senhor não nos mandou sofrer, aquilo que o Senhor deixou pistas ou métodos ou meios para que nós não sofrêssemos. Tantas coisas, e provavelmente a grande maioria dos nossos sofrimentos, Deus, são consequências de pecados, de erros, de palavras fora de hora, de atitudes erradas, culpa, medo, amargura, rancor, falta de perdão, conflito, toda sorte de pecaminosidade que muitas vezes está em nossas vidas, que trazem a nós tristeza e amargura e ódio e raiva e consome a nossa energia e leva embora a nossa paz e aprisiona a nossa alegria. Pedimos que o Senhor nos ajude a apenas sofrer
aquilo que o Senhor quis que sofrêssemos a partir da eternidade no teu plano eterno. Nos ajuda a não buscar sofrimento a partir de erros e pecados que o Senhor já nos advertiu há tanto tempo para que nós não fizéssemos. Nos ajuda, Deus, então assim, a fazermos o bem nessa terra, sermos bons, sermos amorosos e assim também sermos felizes, tendo o máximo possível uma vida abundante enquanto esperamos o melhor que está para vir no dia final onde habitaremos contigo eternamente. Abençoa cada um de nós com essa palavra em Cristo. Amém. Irmãos, em primeiro lugar, então, nesse sermão, veremos que se quisermos ser pessoas que fazem o bem nessa vida, que são felizes, são cheias de alegria, devemos ser pessoas humildes. Menos que todos, sejamos humildes. Em Lucas capítulo 18, verso 9 a 14, o Senhor Jesus, o nosso mestre, vai contar então uma parábola muito famosa, que é a parábola do fariseu e o publicano. Os fariseus, eles eram a elite religiosa da época de Jesus. Eram os líderes que ali então regiam toda a religião judaica em sua maior parte, ou na parte mais conservadora e reconhecida naquela época. De fato, se fôssemos comparar com hoje, imaginando os fariseus, seriam como os bispos e arcebispos da Igreja Católica, ou então os pastores mais ricos e famosos aqui no Brasil. Os fariseus, então, era a elite religiosa, tanto bem-sucedidos no reconhecimento público, como também no reconhecimento financeiro. Eram pessoas da alta sociedade, importantes e influentes no meio dos judeus. Do outro lado, nós temos o publicano, que era parte, ou fazia parte de uma classe das mais desprezadas, odiadas e desprezadas, no caso, o judeu queria estar longe de um publicano. Publicano, se fôssemos tentar comparar para hoje, seria como um fiscal de impostos corrupto. Agora, naquela época, tinha um adendo que tornava a profissão ainda mais odienta. O fiscal, ele trazia o imposto dos judeus para entregar ao inimigo dos judeus, que era Roma, império naquela época. Então, um fiscal, um publicano, era um fiscal que recolhia impostos do seu povo para entregar ao inimigo. E além disso, ele sempre cobrava um pouco a mais e roubava, extorquia o povo, e assim também eram ricos e fazia com que todo o povo odiasse grandemente a eles. Essa era a situação. Esses eram os dois tipos de pessoas que estavam indo para o templo, segundo a parábola de Jesus. O fariseu religioso e o publicano odiado e desprezado pelo povo. Conta Jesus então que o fariseu chegou lá no templo e com o coração cheio de orgulho e honra própria, orava de si para si mesmo, diz o texto. Ele então agradecia a Deus porque era melhor que todas as outras pessoas ao seu redor, por causa da sua grande e reconhecida religiosidade e bondade. Muito melhor, principalmente, do que aquele publicano que estava ali perto dele e que ele então já estava desprezando ou com nojo dele. Podemos também imaginar o olhar de desprezo daquele fariseu para aquele publicano ali perto. Queixo levantado, olhar atravessado, de fato não gostava nem um pouco que aquele publicano chegasse próximo ao templo, era o coração e o sentimento do fariseu. Tinha de fato um aspecto de nojo com a presença daquele homem. O fariseu cumpria todos os dogmas religiosos externos e por isso ele se sentia então no direito de ser atendido por Deus. Podemos dizer que não apenas o direito, Deus tinha o dever de ouvir um homem tão agraciado, tão respeitoso, tão fiel. Do outro lado, então, lá no templo, buscando orar, estava um publicano. E ali, numa atitude de profunda humilhação, o publicano nem quis chegar perto do templo, ficava longe. Lembre que o templo representava o próprio Deus. O publicano, numa atitude de reconhecimento de pecado, miserabilidade, fica distante do templo. Não conseguia nem levantar a cabeça numa atitude de profunda humilhação e sentimento de indignidade. Batia no peito, diz o texto,
também como mais um ato de humilhação, de reconhecimento de pequenez, de dependência total da graça, de alguém que não merece estar ali. Batia ele num peito, reconhecia-se uma pária, um pária, alguém indigno, até mesmo do perdão divino, digno de toda condenação diante de Deus. O publicano acreditava que somente a propiciação divina, e diz lá no texto que ele diz, ó Deus, ser propício a mim, pecador. Apenas a propiciação divina, que é a justificação por graça mediante a fé, Deus derrama sobre o homem. Apenas essa justificação, apenas essa propiciação, apenas esse ato soberano de perdão e misericórdia divina poderia fazer com que o publicano fosse aceito diante de Deus. Ele sabia que nada que ele fizesse, podia fazer Deus amá-lo, senão a graça e a misericórdia de Deus. O publicano se colocava então como alguém banhado de lixo diante do grande rei da terra, enquanto o fariseu se colocava como alguém entesourado, cheio de riqueza e glória diante do Senhor da terra, do Senhor de toda a terra, Deus, o Rei do Universo. Orgulho, autopromoção, alta dignidade própria. Essas eram características que o fariseu trazia ali na oração. Em contrapartida, o publicano trazia humilhação, arrependimento, reconhecimento de sua própria miserabilidade. Quem ou qual desses dois foi inocentado por Deus? É a pergunta que Jesus faz no fim da parábola. Aquele que batia no peito e reconhecia a sua miserabilidade, total dependência da graça de Deus, ou aquele que se orgulhava porque era melhor do que todos os outros, menos pecador ou não pecador, segundo a sua própria arrogância? Antes de dizer qual é a resposta, vamos voltar para o texto de Pedro e trabalhar então sobre humildade. Finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes. O que é ser humilde aqui nesse contexto? Ser humilde é ser alguém que se coloca abaixo dos outros. É alguém que não se vê como superior às outras pessoas. Ser humilde é não se considerar uma pessoa melhor que os outros. A pessoa humilde, ela sempre busca exaltar a outra pessoa e não ela mesma. Até mesmo exaltar a outra pessoa à custa dela mesma. Uma pessoa humilde, ela não busca seus próprios interesses. Ela não está preocupada em sua exaltação pessoal ou em sua glória e fama diante dos homens. A palavra aqui para humildes, interessante, ela pode ser também traduzida como uma pessoa autoapagada. Veja que tradução interessante. Uma pessoa humilde é uma pessoa totalmente contrária à busca de holofotes, honra e fama humana. O famoso teólogo Wayne Grudem vai dizer que uma mente humilde aqui revela uma atitude, uma perspectiva mental geral, que se aplica em várias áreas da vida. Pessoas humildes são aquelas que têm consciência de sua própria posição de total dependência e por isso são capazes de pensar mais nos outros do que em si mesmas. Uma pessoa humilde, então, irmãos, ela não cobra muito dos outros, uma vez que ela sabe das suas próprias graves limitações. Do mesmo modo, ela não cobra também muito de si, uma vez que ela entende que ela é uma pessoa pequena, limitada, dependente total da graça de Deus. D.A. Carson vai dizer que o humilde é aquele que traz uma estimativa realista de si mesmo e um grande conceito dos outros, ao contrário de si. O apóstolo Paulo, interessante, vai resumir essa ideia de humildade em Romanos 12:3, quando ele diz: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Perceba então aqui que o apóstolo, ele traz a ideia de que humildade é você reconhecer as suas habilidades sem se ver como um coitadinho ou alguém que não tem nenhuma capacidade para nada, nem também se ver como alguém
que pode comparar as suas habilidades com os outros ou até mesmo achar superior aos outros por causa das suas habilidades. Então, ser humilde não é nem se ver como um coitadinho, que não sabe nada, que não pode nada. Isso também é autocomiseração, isso também é orgulho. Nem também é pegar as minhas habilidades e ficar comparando elas com as dos outros para me fazer superior a eles. No contexto de 1 Pedro, é importante que a gente possa destacar aqui a dificuldade daquela cultura com a ideia de humildade. Você e eu, que vivemos numa cultura cristã, tem uma forte influência da ideia de humildade. Mas no mundo greco-romano, que é o mundo para o qual Pedro escreve a carta, é um mundo que a humildade é vista com muito maus olhos. A humildade ela tem sido desprezada no mundo greco-romano. De fato, ser humilde naquela época, naquele contexto, era ser alguém pessimista, negativista, como diria a linguagem de autoajuda dos nossos dias. Ser humilde naquele tempo ali era ser fraco, era ser alguém mal visto, incrédulo, alguém desprezível. Era como se fosse um bandido, um criminoso. Um humilde era alguém desclassificado, era alguém que você não queria estar perto dele. Era aquele que os filósofos jamais exaltariam. Chamar aqueles irmãos para serem humildes, que Pedro aqui está fazendo, era algo muito mais duro e difícil, provavelmente, ou talvez, do que hoje, por causa da influência que nós temos do cristianismo no mundo, que vê com bons olhos uma pessoa humilde. Na história contada por Jesus, do fariseu e do publicano e não o fariseu, o corrupto e não o religioso foi perdoado. Ensinou o mestre, Lucas 18 e 14. Digo-vos que este, o publicano, desceu justificado, inocentado, recebeu propiciação para a sua casa. E não aquele, o fariseu, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Uma atitude de orgulho diante de Deus e dos homens provoca o nojo de Deus para com essas pessoas. Não adianta nós virmos à igreja, lermos a Bíblia ou orar se os nossos corações estão cheios de orgulho. A igreja ela não é um lugar de adoração e humilhação para o orgulhoso, como no caso do fariseu, mas apenas um palco para que as pessoas vejam as suas habilidades mais chamativas e as aplaudam. A Bíblia não é um livro de correção e remédio para um orgulhoso, para um arrogante, mas é apenas um espelho onde ele vê sua grandeza, fica comparando ali a sua vida com os outros, ou fica lendo a Bíblia para ficar lembrando do pecado dos outros, esquecendo de olhar para dentro do seu coração e examinar a si mesmo. Uma dica para você: jamais lê a Bíblia lembrando do pecado dos outros. Isso é o primeiro sinal de arrogância e orgulho em nosso coração. Os orgulhosos são os Golias da fé. Eles se colocam como grandes, como gigantes. Mas na verdade a gente sabe que não se sustentam diante de uma pedra jogada sobre eles. A oração de um orgulhoso jamais será ouvida também. E não será ouvida por uma questão de lógica. Pense comigo. O orgulhoso, como o fariseu, ele não ora para Deus. Diz o texto lá que os fariseus oravam de quê? De si para si mesmo. Ora, se um orgulhoso não ora para Deus porque não precisa de Deus, por que Deus vai ouvi-lo? Deus não vai ouvi-lo. Ele não vem então em contrição, ele não vem em humilhação diante de Deus, ele não vem deixando os seus tesouros, deixando o seu orgulho próprio, como fez o publicano, mas vem cheio de si, e por isso seus clamores não passam das placas de forro ou das vigas de ferro do teto da casa. Irmãos, sejamos humildes. A humildade é a pedra de toque da harmonia no meio da igreja. Sem humildade, não há unidade. Se você conhece alguma igreja em conflito, separada, em divisão, há orgulho dentro dela. O orgulho separa e distancia as pessoas. Só existe possibilidade de união em grupo quando existem pessoas dentro desse grupo que cedem, que se submetem, que aceitam as posições dos outros
e não vivem a conflitar e a guerrear. Coloquemo-nos então numa posição de servos. Jamais nos vejamos como senhores de alguém, até mesmo nós, líderes, pastores, não somos senhores de ninguém, apenas Cristo é Senhor. Vejamo-nos como pequenos, como dependentes, como limitados, como pessoas que também erram. Isso nos fará então ter uma vida muito mais abundante aqui nessa terra, levar uma vida muito mais tranquila, na expectativa da salvação por vir, onde lá teremos humildade plena. No céu não haverá fariseus que batem no peito e se orgulham da sua maravilhosa bondade ou religiosidade. No céu habita pecadores perdoados, pessoas arrependidas dos seus erros e cientes que tudo que elas possuem ou ganham é pela graça de Deus. Se quisermos fazer o bem e ser felizes nessa terra e no porvir, além de unidos, compadecidos, amigos amorosos, misericordiosos e agora vimos humildes, também devemos pagar o mal com o bem. Você é bumerangue ou lava-jato? Paguemos o mal com o bem. O bumerangue, você já deve lembrar, é um tipo de brinquedo ou objeto que você joga para o ar e ele volta para você. No lava-jato, a gente leva nossos automóveis, carro ou motos cheios de sujeira. E o lava-jato nos devolve limpos, puros. Você é bumerangue ou lava-jato? As suas relações pessoais. Você devolve às pessoas as sujeiras que elas jogam contra você na mesma intensidade como um bumerangue? Ou você purifica a sujeira que é colocada sobre você? E quando volta em palavras e ações para as pessoas, volta em pureza, volta em santidade, volta em graça, volta em amor e em verdade. O Espírito, a partir da carta de Pedro, nos exorta a sermos como um lava-jato, a não pagarmos mal com mal, mas mal com bem. 3:9 diz, não pagando mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. A ideia aqui do texto de não pagar é a ideia de não recompensar, de não retribuir, de não tornar algo a alguém da mesma forma que ela trouxe para você. Na lógica do reino de Cristo, nós não podemos exercitar o efeito bumerangue. Não podemos devolver o mal, o erro, o ódio, as palavras ofensivas que as pessoas nos jogam com a mesma intensidade e na mesma moeda. Ao invés de então de nós sermos bumerangue, nossa prática deve ser o efeito lava-jato. Assim como um lava-jato recebe um carro, um automóvel com toda a sujeira e o entrega limpo, possamos receber a sujeira trazida pelas pessoas contra nós e devolvê-las purificadas. Quando alguém fizer o mal contra você, bendiga. Peça a Deus para trazer favor divino sobre ela. Em lugar de desejar o mal para ela, trate-a com bondade, interceda por ela diante de Deus. O famoso pastor e escritor John MacArthur, comentando sobre a ideia de bendizer, diz que bendizer é, quando eu bendigo uma pessoa, eu estou falando bem dela, eu estou elogiando ela. Resumindo a ideia, ele diz que bendizer é a bênção que um cristão deve dar ao que maldiz e inclui encontrar maneiras de servi-lo, de orar pela sua salvação, pelo seu progresso espiritual, expressar gratidão, falar bem dele, desejar o seu bem-estar. É isso que é bendizer. E é isso que nós devemos fazer contra aqueles que nos ferem, contra os nossos inimigos. Essa deve ser a nossa reação contra o inimigo. Porque diz o texto no verso 9, para isto mesmo fomos chamados. Fomos chamados, convidados com urgência por Deus para uma tarefa específica muito nobre, amar os nossos inimigos. Neste chamado, eu e você fomos privilegiados com a ideia de compartilhar a natureza do amor divino semeado em nós. Irmãos, esse amor que Deus nos deu é um amor
que se doa sem esperar retorno, se dá sem a expectativa de receber de volta. Fomos chamados para amar como Deus ama, e amar como Deus é amar quem o odeia, é cuidar de quem o despreza, é insistir para sempre com quem já desistiu de você. Você é bumerangue ou lava-jato? Você devolve a sujeira do jeito que ela chega sobre você ou você a transforma e a purifica? Sejamos lava-jato, paguemos o mal com o bem. Não xingue, por exemplo, quem te xinga. Casais, não devolvam as palavras duras que às vezes o cônjuge joga contra você. Irmãos, não rebata com dureza os ataques caluniosos que alguém traz sobre você. Amigos, não tratem mal aqueles que te tratam mal. Pague o mal com o bem. Faça como Cristo, quando, por exemplo, curou a orelha do soldado que tinha vindo prendê-lo injustamente. Se quisermos fazer o bem e ser felizes nessa terra e no porvir, além de unidos, compadecidos, amigos amorosos, misericordiosos, humildes, pessoas que pagam mal com o bem, devemos falar sempre a verdade com graça. A língua é fogo, fale sempre a verdade com graça. Você quer ser feliz e amar a vida? Então cuide da sua língua. O irmão mais novo de Jesus, chamado Tiago, resume bem a importância da língua na qualidade das nossas vidas, quando ele diz lá em Tiago 3,6, ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade, a língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. A língua tem o poder de contaminar, irmãos e amigos, todo o corpo e toda a existência humana, é o que diz Tiago. Para provar esse argumento de Tiago, basta nós lembrarmos quantas mortes humanas todos os dias acontecem por causa de palavras malditas ou ditas em fora de tempo. Quantos conflitos já houve na história entre pessoas, entre famílias, entre países, entre nações, por causa de palavras. Quantos vizinhos e até mesmo casais já receberam uma bala por causa de uma palavra dura no final de uma discussão. Muitos casais felizes, famílias felizes, muitas vidas infelizes e depressivas de homens e mulheres em nossos dias vêm de palavras ouvidas na infância, mal colocadas, duras. Mulheres e homens felizes que se tornaram infelizes por causa dessas palavras. Quantas famílias sendo destruídas por causa de palavras erradas. Irmãos, a língua tem poder para abençoar e construir uma nação e amaldiçoar e destruí-la. Lembramos do caso de Hitler na Alemanha nazista, que com o seu discurso convenceu uma nação inteira a matar inocentes e depois foi destruída. Sabendo então do poder construtivo e destrutivo da língua, se você quiser fazer o bem e ser feliz, fale sempre a verdade com graça. O texto de 1 Pedro 3,10 diz, porque quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. A frase aqui, pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, é uma citação do Salmo 34. E este é um salmo que fala sobre livramento das aflições para quem busca a Deus e confia na sua bondade. Amar a vida, no contexto aqui do salmo, é amar a vida terrena e viver então dias abundantes e felizes nela. Obviamente que na perspectiva de Pedro e na perspectiva cristã de forma geral, uma boa vida aqui na terra, de acordo com Deus, vai sempre resultar em também glórias e recompensas eternas. Se você deseja ter uma vida menos dolorosa e espinhosa, nessa caminhada terrena, fale sempre a verdade com graça. E falar a verdade com graça é falar sempre o que agrada a Deus, é refrear a língua, é parar, é cessar, é fazer com que ela deixe de
exprimir o mal. Refrear a língua é guardar a língua de falar algo feio, mentiroso, contrário a Deus. Coloque sua língua numa corrente, como aquele cachorro bravo, num cabresto, como aquele cavalo bravo. Domine a sua língua, para que ela não fale falsamente, para que ela não tente manipular as pessoas com palavras enganosas, para que ela não destrua vidas. Fale sempre a verdade com graça. E falar sempre a verdade com graça, por exemplo, é não fofocar. Quando nós falamos de algo, mesmo verdadeiro, a pessoa errada, nós estamos usando a língua para o mal. Falar a verdade de alguém para outra pessoa não é verdadeiro. Não é verdadeiro porque não é um ato de amor ou correção, mas é apenas um divertimento com os erros do próximo. Fofocar é falar para destruir. Fofocar é falar para se divertir com os erros do outro. Fofocar é ser covarde e deixar meu próximo caminhar para a destruição sem antes exortá-lo. Fale sempre a verdade com graça, se você quer ser feliz. E não se meta em fofoca. Falar a verdade com graça, por exemplo, é não fofocar. Mas um outro exemplo também de falar a verdade com graça é não usar as palavras ou a língua para destruir e sim para construir. As nossas palavras devem ser sempre temperadas com sal para transmitir graça, nos ensina o Senhor. Elogie cada acerto das pessoas ao seu redor e muitas vezes faça isso em público. De outra forma, critique os erros das pessoas também, fale a verdade, mas aí, em particular, com muita humildade e muito amor, reconhecendo sempre que você também tem os seus erros e que não pode apontar os erros sem reconhecer também primeiro as suas falhas. Tente não falar então por impulso, fale quando tiver certeza, fale com fé, no intuito sempre de construir algo melhor na vida das pessoas. Fale então o que é reto, fale o que é bom, fale o que agrada a Deus. Se quisermos ser felizes, fazer o bem nessa terra e sermos felizes, aqui e no porvir, além de unidos, compadecidos, amigos amorosos, misericordiosos, humildes, pessoas que pagam mal com bem e pessoas que falam sempre a verdade com graça, em último lugar, devemos perseguir a justiça de todo o coração. Persiga a justiça de todo o coração. O justo se afasta do mal, pratica o bem e busca a paz. 1 Pedro 3,11 diz: aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Apartar-se do mal é se afastar do mal, da maldade, da mesma forma como o morcego se afasta da luz. Buscar a paz é tentar encontrar uma forma de pacificar ou harmonizar as mais diversas situações conflitantes na família, na igreja, no trabalho. Irmãos e amigos, empenhem-se para alcançar a paz e prossiga com esse intento, com esse propósito tão fortemente, tão intensamente como um medalhista olímpico correndo enlouquecido para ganhar a sua medalha. No contexto de 1 Pedro, os perseguidores daquela época cercavam os cristãos, criando confusões, conflitos na vida deles. A todo tempo estavam cutucando as ovelhas de Cristo, trazendo então ali calúnias, mentiras, ferimentos contra os irmãos. Mas segundo Pedro, eles não deveriam ceder, assim como também nós não devemos ceder. A paz não deve ser algo que nós esperamos acontecer passivamente na nossa vida ou no mundo. A paz deve ser um objeto a ser buscado intensamente pelos cristãos. Se você tiver algum conflito em seu coração contra Deus, arrependa-se nesse momento, busque a Deus para que você viva em paz com Ele. Se você tem algum conflito com alguma outra pessoa, deixe o que você está fazendo nesse momento e vá atrás dessa pessoa e faça paz, e faça as pazes com ela. Busque a paz como garimpeiros que buscam uma pedra preciosa na rocha mais profunda.
Escave o seu coração, tirando toda a lama do orgulho dentro dele e encontre ali o mais valioso diamante da união e da paz. Nós, irmãos, crentes em Cristo, não somos do grupo dos revolucionários, dos briguentos, dos confuseiros. Somos do grupo dos mansos e pacíficos da terra. Somos do grupo dos submissos e não dos rebeldes. Pertencemos à comunidade daqueles que correm o mundo inteiro para fugir de uma briga. Somos da classe que sofre a afronta e se cala, como Jesus acusado diante de Pilatos. Você é assim? Nós temos sido assim? Pessoas pacíficas e mansas? Se não, é porque talvez esquecemos da maravilhosa verdade de que o Senhor olha para os mansos e injustiçados. Pedro, no verso 12, diz: porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Se eu ou você somos os mais bravos da rua, os mais bravos da turma, nós temos um problema grande. Porque os olhos de Deus estão sobre os mansos, estão sobre os justos, sobre os que fogem da briga. A atenção de Deus está voltada em direção aos que o temem e se submetem a Ele e dependem dEle no dia a dia, buscando a sua proteção. O Senhor protege e guarda aquele que descansa nele, confia nele para resolver os seus conflitos e não age com o seu próprio braço. O Senhor nosso guarda e vigia. Ele é aquele que vigia os mansos ou justos. E somente estes têm acesso fácil ao trono dos céus, ajuda em tempo oportuno, socorro nas suas súplicas diárias. Os ouvidos do Senhor estão abertos, prontos para ouvir as súplicas, orações e clamores daqueles que se colocam nos braços do Pai e esperam a sua vingança, o seu julgamento, o seu agir. Em forte contraste com estes mansos, estão aqueles que o rosto ou a face do Senhor está contra eles. E esses são aqueles que praticam males, que vivem em desobediência, que vivem em desprezo a Deus. Os portões dos céus estão fechados para clamores de rebeldes. Deus não tem espaço na sua agenda para seus inimigos, que são aqueles que desenvolvem corações insubmissos e orgulhosos. Se eu e você lutamos nossas lutas sozinhos e não queremos então assim depender do Senhor, Ele vai cada vez mais se afastar de nós e nos deixar sozinhos no mar da vida, como aqueles náufragos em cima de uma porta depois que o navio se afunda no meio de um oceano escuro e gelado. Será as nossas vidas se buscarmos a cada dia nos distanciarmos de Deus. Por isso, persiga a justiça de todo o coração. E perseguir a justiça é correr atrás dela, é buscar pacificar os conflitos, é trazer o direito e a verdade aos relacionamentos. Perseguir a justiça é resolver uma fofoca, é cortar uma fofoca na raiz. Se você, por exemplo, escuta uma fofoca e não resolve, não corta, você também é um fofoqueiro. Não importa se você não falou nada a ninguém. Não deixe que fofocas cheguem até você. Cortem na raiz. E diga, se você for falar para mim, eu vou dizer à pessoa. Se você quiser que eu fale com você, eu falo. Mas se você quiser que eu fique para mim, não me fale nada, eu não quero saber. Busque justiça, busque paz, busque solução de conflitos, de todas as formas. Mas antes de buscar a justiça, uma coisa muito importante. Antes de buscar a justiça para a terra, seja justificado nos céus pela fé em Jesus. Antes de tentar trazer a paz para a terra, você tem que ter paz com Deus, por meio da fé
em Jesus Cristo como o Senhor da sua vida. Você jamais conseguirá buscar justiça, jamais conseguirá trazer paz verdadeira aos homens, se não antes tiver paz com Deus, perdoado os seus pecados, crente em Cristo, certo de que Ele o perdoou eternamente. Concluo perguntando qual é a melhor maneira de viver. Qual a forma mais abundante de desfrutar dessa existência? De que forma podemos, nessa vida, atingir o mais alto grau de sentido e propósito? Tanto a filosofia quanto a teologia discutem essas perguntas há séculos. Elas concordam basicamente em duas práticas que a Bíblia, a partir de Pedro, também confirma como sábias. Se quisermos ser felizes e abundantes nessa terra, com a vida cheia de propósito, façamos o bem diariamente. Sejamos felizes, busquemos ser felizes, busquemos tirar do nosso coração toda amargura, rancor, raiva, ódio, medo. Sejamos, irmãos, livres de tudo isso, para que possamos desfrutar da paz, da alegria que o Senhor já nos traz hoje, na perspectiva daquela que Ele nos trará eternamente. Quer ter uma vida abundante, feliz nessa terra? Quer fazer o bem? Então pratique essas virtudes trazidas por Pedro na sua carta. Se quisermos fazer o bem e ser felizes nessa terra e no porvir, sejamos unidos, compadecidos, amigos amorosos, misericordiosos. Também vimos hoje pessoas humildes, que pagam o mal com o bem, que falam a verdade com graça e que perseguem a justiça de todo o coração. Deus nos chamou para uma vida abundante, já a partir de hoje. Façamos o bem, sejamos felizes em Cristo, aqui na terra, enquanto esperamos o dia final, onde não haverá mais tristeza, medo ou dor, e onde fazer o bem não será mais apenas uma escolha, mas a única opção a se realizar. Faça o bem e seja feliz. Pai, abençoa os corações, alegra-lhes, traz a tua paz, a tua alegria, a tua força, o teu ânimo, para que as vidas que ouvem essa mensagem sejam vidas felizes, cheias de realizações bondosas e caridosas, vidas cheias de ações de amor, vidas cheias de sentido e de propósito em Cristo. Amém. Olá, irmãos, estamos chegando ao fim da nossa programação. Então, nesse momento, eu quero pedir a você que curta o nosso vídeo, também compartilhe esse vídeo e também peço a você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva para que você seja o primeiro a ser notificado sobre os nossos conteúdos. Deus abençoe.